nome é Ana Beatriz de Mello, eu sou astrônoma a serviço do Observatório do Valongo na UFRJ e, em parceria com a UF, nós vamos tentar responder uma pergunta para o quadro Será que a Ciência Responde? A pergunta foi: qual é a influência da Lua nas marés? E para responder essa pergunta, nós vamos ter que falar sobre uma força que está em todo o nosso universo e que nos mantém unidos. Existe uma força que mantém o Sol unido, ligado à nossa galáxia, à nossa Via Láctea. É a mesma força que mantém os planetas, inclusive a Terra, unida, ligada ao Sol, girando em órbitas ao seu redor. É também a mesma força que mantém a nossa Lua unida, ligada em órbita, girando ao redor do planeta Terra. E é esta mesma força que mantém eu, você, todos nós unidos, ligados à superfície do nosso planeta Terra, fazendo com que quando a gente pule, a gente volte para o nosso solo, para a nossa Terra. Essa força é conhecida como força da gravidade. Essa força da gravidade, ou força gravitacional, que age mantendo a Lua girando ao redor do nosso planeta Terra, ela também age no sentido oposto, ou seja, a Lua também exerce uma força gravitacional sobre o planeta Terra, porém de uma forma muito mais sutil. É justamente essa influência sutil que causa a variação dos níveis dos oceanos e mares em nosso planeta Terra. A força da gravidade foi objeto de estudo de um antigo cientista e antigo astrônomo, Isaac Newton. Ele ficou conhecido pela lei da gravitação universal, que preconiza que os corpos se atraem. Na verdade, tanto a Lua como o Sol agem sobre as águas em nosso planeta Terra. E o nome que se dá para esse efeito sobre as nossas águas é efeito de maré. É um puxão gravitacional. Nós aqui no planeta Terra sentimos que esse puxão gravitacional feito pela Lua é muito mais forte que o puxão gravitacional que nós sentimos pelo Sol. Se nós temos primeiro a composição Terra-Lua, nós temos logicamente no numerador a multiplicação de massas menores. No entanto, essa força, esse puxão é tão maior quanto mais próximos forem os dois corpos. Então, pensando na composição Terra-Lua, nós temos que a distância desses dois astros é muito menor que a distância entre Terra-Sol. E se nós elevarmos ao quadrado isso no denominador, esse puxão gravitacional que a Lua causa sobre o planeta Terra é muito maior que o puxão gravitacional causado pelo Sol. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que esse puxão gravitacional, tanto da Lua quanto do Sol, tem pouco efeito sobre os continentes do nosso planeta, que são sólidos, né? Não tem uma maleabilidade, mas ela afeta consideravelmente os oceanos e mares devido à fluidez da água. Na verdade, ela afeta toda a parte de água do nosso planeta, só que os oceanos e mares possuem volumes de água muito maiores, capazes de causar deslocamentos mais perceptíveis para o nosso dia a dia. Assim, a massa de água dos oceanos se desloca de forma a deformar o perfil da Terra, formando um bojo de água na direção em que a Lua está. E é formado também um bojo causado por esse puxão na água, também na direção em que o Sol está. É formado o mesmo bojo do outro lado, na direção oposta desses corpos celestes. E o que a gente tem que observar é que esse puxão gravitacional ocorre sobre todo o planeta, tanto para a água e para os continentes que estão voltadas para o corpo celeste que está puxando eles, como também aquela parte do globo que está localizada diametralmente oposto. O que a gente pode ressaltar é que, de acordo com a lei da gravitação universal, aquelas partes que estiverem mais próximas do satélite, a Lua, e aquelas partes que estiverem mais próximas do Sol serão puxadas com mais força do que as partes que estão diametralmente opostas, né? Por quê? Porque essa força diminui com o quadrado da distância. Então, a resposta para essa pergunta é sim, a Lua tem toda a influência sobre as marés no nosso planeta Terra. Eu espero ver vocês numa próxima pergunta.